Oi, Lili, tudo bem? Edu. Oi, Ju. Jamerson. Oi, pessoal. Boa noite, tudo bem? Então, oi, Bia, Marilena, Israel, tanta gente conhecida. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a cada um de vocês que está aqui comigo. Eu fiz um propósito para mim de querer realmente ajudar e ensinar o que eu faço e dá certo, falar sobre o que eu faço e não dá certo. E eu realmente estou muito empolgada com esse projeto. E o que eu queria combinar com vocês? Eu vou passar o que eu faço, vocês vão perguntando se tem coisas que eu vou fazer ao vivo aqui para mostrar para vocês, e talvez eu não consiga prestar atenção nas mensagens. E aí, se eu não conseguir prestar atenção nas mensagens, o que eu quero que vocês façam? Me mandem um direct depois. Eu estou sozinha aqui no meu consultório. Se eu tivesse com uma outra pessoa aqui me ajudando, ela poderia estar anotando as mensagens, me passando, mas eu estou sozinha. Então eu não vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Então o que eu vou pedir para vocês? Se eu não conseguir ver as mensagens e responder a tempo, vocês me mandam por direct e depois eu respondo para vocês pelo story, combinado? Então vamos lá. Oi, Cris. Então, eu sempre gostei, Cris, de poder ensinar aquilo que eu faço. Quem me conhece sabe, né? Quando me pergunta, Riane, me dá essa dica, o que você está fazendo? Que eu amo falar. Então, por isso que eu vim aqui compartilhar e aproveitar esse espaço que o Paulo saiu desse horário. Eu brinquei com ele, eu estive com ele no sábado, agora em BH, e eu brinquei com ele que era um horário nobre, né? Na época de Rede Globo, Jornal Nacional, novela das 8, a gente ficava esperando para assistir isso. Quem é dessa época lembra, os mais novos não vão lembrar. E quando o Paulo encerrou esse projeto nesse horário do Aula com PV, e já deixo avisado aqui, ele passou o Aula com PV para os domingos às 19 horas. Então, o que eu fiz? Eu falei, então eu acho que é uma oportunidade de eu entrar nesse horário, já que muitas pessoas estão condicionadas a estarem estudando com o Paulo nesse horário. De repente algumas delas e até outras, depois se a gente for espalhando esse projeto, outras pessoas, e a gente aproveita para poder pegar esse horário que a gente já estava condicionado a estar estudando e vamos continuar estudando, tá? Então super agradeço a cada um de vocês que está acreditando no meu projeto. Deixar bem claro com vocês, eu não sou pesquisadora, tá? Eu estou finalizando meu mestrado, quero entrar para a docência, mas eu não sou pesquisadora na área da dentística. Eu estou fazendo meu mestrado em dentística. O meu trabalho, a minha tese de dissertação vai ser sobre celometria, e realmente eu fico estudando muito sobre a saliva, diagnóstico salivar. E eu agora estou fazendo também um projeto, um trabalho com a minha orientadora, que é a professora Roberta Basting Tarcani. Ela é uma das maiores pesquisadoras no Brasil na área de clareamento, desde 1999 que ela começou o doutorado já nessa área de clareamento. Inclusive já deixo aqui um convite para vocês, amanhã eu estarei com a professora Roberta fazendo uma live sobre o clareamento. E eu despertei esse assunto porque eu recebi um vídeo de uma pessoa me perguntando me mostrou um dentista que é relativamente influenciador digital, que tem muitos seguidores, mostrando que antes de fazer o clareamento a gente deveria aplicar uma clorexidina sobre a superfície dentária para matar as bactérias antes de começar o clareamento. E eu fiquei realmente muito assustada com isso e mandei uma mensagem para minha orientadora, e ela realmente também falou que isso não procede, não existe nada disso. Então aquela história, né, gente, a desinformação está o tempo inteiro aí nas redes sociais, e a gente só consegue combater a desinformação mostrando a informação. Então foi por causa disso que eu convidei a Roberta.
A gente já tinha feito uma live anteriormente e aí amanhã a gente vai fazer uma live só sobre clareamento. Então, quem tiver dúvidas sobre clareamento, me manda, que eu já mando para ela também, assim, na minha pauta de perguntas, né? Eu tô recebendo algumas perguntas aí para fazer, algumas coisas eu sei responder, o que eu não sei responder, a Roberta vai responder e a gente vai discutir sobre esse assunto. Combinado? Então, vamos lá. Pra gente começar, eu fiz uma enquete para saber qual assunto, eu vou sempre fazer isso, tá? Fazer uma enquete para ver uma votação. Quem quer, Ju, o horário vai ser amanhã às 19 horas. Gente, a Ju que tá aqui também, a Ju estuda muito sobre clareamento também, então é uma pessoa que pode contribuir muito. E nas perguntas aí, Ju, se eu não conseguir responder, você vai respondendo, tá? Então vamos lá. Eu fiz uma enquete e nessa enquete eu dei duas sugestões. Eu dei a sugestão de protocolo de dessensibilização e dei a sugestão de clareamento. E ficou pau a pau, né? Ficou 52% a 48%. E eu considero isso um empate técnico. Então, eu resolvi fazer o quê? Eu resolvi falar sobre o clareamento, mas falar também sobre o protocolo de dessensibilização, porque clareamento é um assunto extremamente amplo. Clareamento vão dar várias lives. E o que eu fiz? Eu vou juntar então esses dois assuntos, vou mostrar para vocês como que eu faço antes de iniciar o clareamento com esse protocolo de dessensibilização, quais são as dicas que eu dou, e aí depois outras lives, outras aulas virão só sobre clareamento, tá? Então, eu acho que vai ser bem legal e vou começar falando uma coisa com vocês. Tudo que eu passo aqui para vocês é o que eu realmente estudo e o que eu realmente uso no meu consultório, tá? Eu não recebo nada, nem um centavo de empresa nenhuma para falar de produto nenhum. Se eu faço e uso é porque eu realmente acredito nisso, combinado? Então, assim, o meu propósito com isso aqui é sempre deixar dicas para vocês do que eu estou fazendo no consultório. São 33 anos de cadeira, de mocho. Para não falar que eu estou mentindo, são 32 anos e meio. Eu completo 33 anos em julho. Então, eu vou trazer bastante dicas aqui para você. E eu vou começar com a seguinte dica para vocês. Olha só, eu deixei aqui para vocês verem. Eu tenho aqui no meu consultório, para quem tem secretária, é ótimo, e eu fiz isso com esse intuito. Para quem não tem secretária e quiser fazer isso para si próprio, também é excelente. O que eu faço? E vocês que estiverem me acompanhando, vocês vão poder comprar isso também. Vocês têm que comprar isso para fazer, porque eu vou dar muita dica direto ao ponto, dica clínica. Então, o que eu faço? Olha aqui. Eu comprei aquelas fichas pautadas e cada procedimento que tem um passo a passo, eu deixo anotado nessas fichas. Por quê? Para quem não tem secretária, deixa isso em cima da mesa de atendimento e já tem um passo a passo para você não ficar preocupado em relembrar, não faltou isso, não faltou aquilo, já deixa isso pronto. E no caso, para quem tem secretária, o que eu faço? A minha secretária, ela já tem aqui, ó, tá vendo? As fichinhas. Essa daqui é de um protocolo para hipersensibilidade dentinária de sessão única. Depois eu vou falar com vocês, nós vamos discutir também sobre protocolo de dessensibilização, aí não específico para clareamento. Nessa aula aqui eu vou focar para o clareamento, tá? E aí, o que eu faço? Eu deixo tudo anotado para ela. Então, quando eu falo com ela, ela já me pergunta, o que vai ser esse paciente? É resina, restauração, é moldagem, é limpeza, manutenção? E aí eu falo com ela, eu vou fazer protocolo de dessensibilização, vou fazer lesão cervical não cariosa, eu vou fazer o clareamento. Então ela já pega a ficha e ela sabe todo o material que tem que ficar em cima da minha mesa. Então, isso aqui é uma dica excelente. Então, olha só, cimentação de restaurado de resina. Ela pega já, eu falo com ela, ela lê, restaurar cimentação de faceta de resina. Ela sabe todo o material que a gente vai precisar. Pino de fibra de vidro. Icon. Então, eu tenho tudo isso aqui separadinho para ela e aí ela já deixa aqui na mesa, tá? Então, nós vamos começar. Já vai até anotando aí, gente, porque isso aqui é muita coisa de nome mesmo, nome de material, o que a gente faz. Vamos lá.
Quando a gente pensa em clareamento dental, e depois eu vou entrar, não é uma ideia boa, Ju, porque fica na mesa, é pequenininho, você encosta em qualquer lugar, então é super prático isso. Então vamos lá. Quando a gente fala em clareamento, a gente tem que pensar que esse paciente que está sentado na nossa cadeira, ele está vulnerável a algumas situações, inclusive a uma sensibilidade. Por quê? Todo clareamento dental, a gente está provocando uma inflamação na polpa. O clareamento dental é uma inflamação, ele gera uma inflamação pulpar. Então vamos lá. Essa inflamação pulpar, ela tem que ser uma inflamação reversível. Ela não pode ser irreversível, porque se a polpa entra numa inflamação, um processo de inflamatório, um processo de inflamação irreversível, ela vai entrar com uma pulpite, ou depois, mais pra frente, ela pode necrosar, e aí é um tratamento endodôntico que o dente está ganhando, que o paciente está ganhando, e a gente não quer, né? Então a gente tem que pensar, a gente tem que trabalhar na prevenção. Então a gente vai fazer um protocolo de dessensibilização e pensando em qual paciente que eu tenho que fazer. Uma outra dica, antes de eu continuar, que isso é muito importante, protocolos não são para todos os pacientes. Todo protocolo, você tem aqui uma relação de materiais, mas todo protocolo, na minha concepção, na minha maneira de enxergar, ele tem que ser individualizado. Tudo que a gente aprende dos materiais que nós vamos usar, tudo isso, gente, ele pode ser modificado, ele pode ser alterado de acordo com aquele paciente. Então, odontologia é uma área da biologia. Nós estamos tratando de seres humanos. E se nós estamos falando em seres humanos e pensando naquela questão do estilo de vida de cada pessoa, e hoje eu acho que isso já ficou muito bem claro para todos os dentistas, ou seja, deveria pelo menos, né? Pelo menos para nós que estamos sempre juntos, estudando juntos, esse protocolo tem que ser individualizado. Sempre tem que ser individualizado, tá? Então, muitas alterações podem acontecer em função do paciente que está sentando na sua cadeira. Combinado? Então tá. Então vamos pensar aqui comigo que o paciente que vai fazer um clareamento, ele pode ser um paciente jovem, ele pode ser um paciente pós-ortodôntico, e ele pode ser um paciente idoso, ele pode ser um paciente pós-ortodôntico jovem, ele pode ser um paciente pós-ortodôntico idoso. Qual que é a diferença disso? A diferença é que um paciente jovem, ele possui uma polpa diferente da polpa do paciente idoso. O paciente idoso já tem uma polpa mais retraída. Então, quando a gente vai trabalhar clareamento, géis clareadores com o paciente idoso, nós temos talvez aí uma flexibilidade maior de poder usar um gel clareador com uma concentração um pouco maior do que aquele paciente que é jovem. E quando eu falo jovem, eu estou falando hoje a partir de 15 anos de idade. Pacientes com 15 anos de idade hoje querem já fazer clareamento. A gente está vivendo uma cobrança muito grande da sociedade, né, as redes sociais, e aí a gente pergunta, posso fazer o clareamento em paciente de 15 anos? Pode fazer, mas essas observações todas têm que ser levadas em consideração. Então, um paciente de 15 anos pós-ortodôntico, ele é diferente do paciente de 60 anos, de 55 anos pós-ortodôntico. Ah, Riane, mas um paciente de 50 anos, ele pode ser pós-ortodôntico? Pode. Hoje a gente vê pessoas idosas jovens, ou adultos mais maduros que fazem o tratamento ortodôntico. A Fernanda passou aqui, a Fernanda Russo, que é ortodontista da comunidade, é tutora da comunidade, e ela sabe muito bem disso. Antigamente, ortodontia era só para paciente jovem, hoje não. Hoje a gente usa e deve sim usar da ortodontia para que a gente consiga posicionar os dentes, entregar uma relação óssea e dentária mais favorável, e até que isso, depois na parte restauradora, eu consiga ser mais ou previsível ou conservador na hora dos tratamentos, na hora dos desgastes. Se eu tenho um dente que está muito mal posicionado e eu vou fazer uma faceta, o que a gente vê acontecer muito, infelizmente,
eles desgastam os dentes, muita perda de estrutura de esmalte, de dentina, para poder ter espaço para colocar uma faceta. Sendo que se você reposicionar aquele dente, você talvez precise de um desgaste muito pequeno. Então a ortodontia ela é muito importante. A Cleide está falando aí com a gente que ela tem paciente de 70 anos usando aparelho. E é isso aí. Um paciente de 70 anos usando aparelho, a gente vai pensar diferente daquele paciente de 15 anos, de 16 anos que acabou de tirar o aparelho. Tá? Em relação a quê, Riane? Em relação à polpa, lembrando que a polpa, nós estamos falando em clareamento é inflamação pulpar, então nós temos que levar em consideração como que está a polpa de cada paciente, tá? Então, polpa reduzida, menor chance de sensibilidade, por isso eu posso abusar mais de géis mais fortes. Polpa de paciente mais jovem, a polpa é ampla, eu tenho maior sensibilidade, o paciente tem maior sensibilidade, eu tenho que pensar em géis clareadores com uma concentração menor e pensar também sempre trabalhar esse protocolo de dessensibilização, ok? Tá, vamos lá. Riane, você sempre aplica o protocolo de dessensibilização antes do clareamento? Quase sempre. Para não falar 100% dos casos, é quase sempre. O que eu faço? Clareamento dental, gente, não é de siso a siso, de 28 a 18, 17 a 27. Clareamento dental, ele vai até onde a linha de sorriso do paciente chega. Então, se eu tenho um paciente que tem uma boca pequena e um sorriso pequeno, uma abertura pequena, não tenho aquele corredor bucal amplo, não tem porquê eu aplicar um gel clareador no molar, no primeiro molar. Às vezes até no segundo pré, não tem necessidade. Para que eu vou estar gerando uma inflamação pulpar naquele dente para ele ficar mais branco, sendo que ele não vai estar visível na arcada? Porque o que é o clareamento? O clareamento é você deixar os dentes mais claros e é puramente estético. Então, se uma coisa que você não está enxergando, para que você vai clarear o último dente do paciente, sendo que ele não aparece no sorriso? Então, a gente tem que pensar primeiro nisso, tá? Olha que bonitinho, parecendo Réveillon, não sabia disso. Então, vamos lá. Então, a gente vai pensar até onde eu vou clarear esse paciente. Então, o protocolo de dessensibilização é a mesma coisa. Eu vou aplicar o protocolo aonde eu fiz um teste nesses dentes que vão aparecer no sorriso e que eles vão me responder que tem alguma sensibilidade. Riane, e se não tiver sensibilidade nenhuma? Depende. Depende do paciente. Um paciente idoso com 60 anos que quer fazer um clareamento, polpa super reduzida, zero sensibilidade, durante a anamnese não queixa dor, não queixa sensibilidade, toma água gelada normalmente, não tem problema nenhum, muitas vezes esse paciente, eu posso pular essa etapa. Talvez eu entre com ele apenas com um creme dental dessensibilizante, tá? Mas um paciente jovem, se ele não apresentar sensibilidade, eu tenho que pensar com mais cuidado nesse paciente, ok? Ficou claro? Então vamos lá, eu não vou ficar fazendo esse dedo mais não, gente, para não dar esse tanto de brilho. Então vamos lá. Vamos começar então, eu estou pensando aqui em um paciente que é um paciente jovem, que ele tem sensibilidade nos dentes, é um pós-ortodôntico, eu estou pensando aqui um paciente que eu preciso de qualquer maneira proteger de um clareamento, da sensibilidade durante o clareamento, combinado? Primeira coisa que eu vou fazer com esse paciente, eu vou prescrever para esse paciente um creme dental dessensibilizante neural. Isso, Israel, para o clareamento, para essa finalidade, a gente vai trabalhar num creme dental neural. A Viviane, eu até anotei aqui, a Viviane Matos, Vivi me perguntou, mandou uma dúvida perguntando se o dessensibilizante obliterador antes do clareamento altera o resultado. Vivi, não altera o resultado, o obliterador não altera. Quando as pessoas pensam que o obliterador poderia alterar o clareamento, o que elas estão pensando? Vamos raciocinar juntos. Nós temos aqui o tubo dentinário. Na cabeça do dentista que está pensando dessa maneira, o que ela está pensando? Que o obliterador com marginina, por exemplo, vai obliterar a entrada do túbulo e não vai deixar que o gel penetre para poder fazer o clareamento, correto?
A maioria das dúvidas é exatamente nesse sentido. Se eu obliterar, o gel clareador não vai entrar. E aí eu não vou conseguir ter um resultado do clareamento satisfatório. Isso não existe. Por que que não existe? Porque, na verdade, quando a gente fala em obliteração, seja neural ou seja, dessensibilização, seja neural ou seja obliteradora, o que que nós temos que pensar? Isso, Cris, sua dúvida também. O que que a gente tem que pensar? A partícula do gel que vai clarear, que é, na verdade, a gente sabe que é o peróxido de carbamida, que vai dividir e vai virar o peróxido de hidrogênio, e esse peróxido de hidrogênio vai ser dividido em radicais livres que vão ser liberados para fazer clareamento. Esses radicais livres, eles são moléculas extremamente pequenas. E essa molécula pequena, ela vai alcançar o túbulo porque os materiais que conseguem fazer uma obliteração, eles não tampam o túbulo totalmente. Então, existe sim gaps e esse gel clareador ele vai entrar. Ou seja, se a gente pensar que eu vou usar um dessensibilizante, como a Vivi perguntou, obliterador, e que o gel não vai entrar, não existe isso. O gel vai entrar e vai fazer o clareamento. Mas então, qual que é o problema de eu usar então o obliterador? Porque, na verdade, o obliterador, se ele está deixando o gel passar e não está obliterando 100%, que a gente sabe que não oblitera, vai provocar a sensibilidade. Existem estudos aí, eu conversei inclusive com o pessoal da Colgate, eles estão estudando alguma possibilidade de tentar entender isso daí, mas hoje o que a gente sabe é que o que vai fazer a dessensibilização para o clareamento é a neural. E como que a gente consegue a dessensibilização neural? Através do creme dental dessensibilizante neural. O que é um creme dental dessensibilizante neural? São cremes dentais que possuem nitrato de potássio a 5% na sua composição. Então, um exemplo para vocês é o Opalescence, tá? Ele, inclusive, vem com o nome de Opalescence Whitening Toothpaste. E as pessoas podem ficar meio confusas em relação a esse nome, porque, mas é clareador? É um creme dental clareador? Whitening? Não. É um creme dental dessensibilizante neural para ser indicado, para ser usado em pacientes que estão fazendo clareamento. Por isso que esse whitening aparece aqui. Mas ele é um creme dental dessensibilizante, na verdade, neural. Temos também uma outra opção que é da Pharmakin, que é o SensiKin, tá? Também possui nitrato de potássio a 5%. E temos várias opções de Sensodyne. Tem uma lista aqui. Eu não gosto de ficar decorando o nome, porque eu acho que a gente tem que entender como que tudo funciona. Então, o dessensibilizante neural, ele precisa ter o nitrato de potássio a 5%. Então, na hora que você vai indicar para o seu paciente, tem vários nomes, depois eu posso passar para vocês vários nomes, tá? Dos cremes dentais que a gente tem hoje disponíveis no mercado brasileiro. Quem fala muito bem sobre cremes dentais são as minhas referências com quem eu estudei. Professora Ana Cecília Aranha, professora Mariana Maia, professora Raquel Lopes, professora Maria Luísa Oliveira. São as minhas 4 referências em cremes dentais, tá? Então, de novo, eu não sou pesquisadora, tá? Eu estudo muito e vou atrás de quem pesquisa. Então, esses 4 nomes são as minhas referências em cremes dentais. Combinado? E depois a gente pode sim também fazer uma aula de creme dental. Então, vamos lá. Guardaram aqui essa opção? Tá? Não, Pati, a gente tem outros cremes dentais, eu vou passar para vocês, eu até deixei aqui, tem vários da Sensodyne, e depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês. Sensodyne Ultra Proteção, Sensodyne Extra Fresh, Pro Esmalte, True White, Limpeza Profunda, Oral B Sensitive Care, esse da Pharmakin, que é o SensiKin, tá? Entendeu, Vivi? A Vivi tava com essa dúvida, então acho que eu expliquei direitinho. E eu gosto muito desse. Por que que eu gosto desse? Vou mostrar pra vocês aqui e é mais uma dica que eu vou deixar aqui pra vocês. Vou pegar. Oi, gente, eu fico nesse vai e volta porque, como eu disse, eu tô sozinha, tá?
olha o que eu faço. Depois eu vou entrar em detalhes com vocês. Mas, isso aqui, ó. Depois, nas aulas de clareamento, eu entro em detalhes com vocês. Isso aqui é a minha caixa que eu entrego para o paciente no momento que eu vou entregar as bisnagas de clareamento. E aí, é uma caixa que já vem com os nichos. Que já vem com os nichos para isso. E aí, o que eu faço? Eu pego um creme dental, eu compro o creme dental e eu encaixo aqui para o paciente. Apesar de eu já ter, passado para esse paciente, prescrito para esse paciente, começar o creme dental antes. Por quê? Se ele tem efeito neural, ele precisa de um tempo para ele fazer, para ele trabalhar, para ele entregar o resultado, para ele fazer o efeito. Como que é esse efeito? Ele vai trabalhar no seu ponto de dor. Então, ele precisa de pelo menos uns 15 dias para poder conseguir alterar aquela bainha de mielina, da fibra nervosa, transmissão de dor. Vocês lembram disso? Precisa de um tempo. Então, eu sempre prescrevo uns 15 dias, normalmente 15 a 20 dias antes, para poder entregar, o paciente já começar a usar, e quando eu entrego a minha caixa, eu coloco uma bisnaga lá dentro também, tá? E peço que o paciente faça uso durante todo o clareamento, tá? A Ju colocou aí, o Opalescence vende na Droga Raia. Eu não sei se ele vende na Droga Raia física. A informação que eu tive é que você compra na Droga Raia online para você retirar numa loja. Não sei se alguém já teve experiência de comprar fisicamente na loja, mas em breve eles estão fazendo aí uma negociação. Eu não sei se Araújo ainda está entrando. Araújo parece que é mais chatinha aí para poder fazer essa negociação, mas realmente já está chegando. E eu gosto muito de, como eu falei, dar para o paciente. A gente consegue comprar isso nas dentais, tá? Nós que somos dentistas, tá? A Ju também respondeu aí, o Elmex Sensitive, ele não é neural, ele é obliterador, combinado? A Ipate também é online, é isso mesmo. Na Droga Raia, só online, combinado? Então tá, então vamos lá, passei para o paciente e ele vai usar 15 dias antes do clareamento, tá? Combinado. Deixa eu deixar ele aqui no cantinho. E aí, o paciente chegou pra gente fazer o clareamento. O paciente chegou pra gente fazer o clareamento, o que é a primeira coisa que eu vou fazer? Então agora tá na hora, gente, de pegar, olha, o papelzinho, caderninho, lápis e anotar, tá? A primeira coisa que eu vou fazer com esse paciente, eu vou fazer uma limpeza da região e eu gosto de usar essa pasta aqui, olha. Concepsis Scrub. Essa pasta é da Ultradent. Ela é uma pasta com clorexidina e ela é isenta de óleo. E o que isso é legal? A gente não deve fazer a profilaxia inicial com pastas que contém na sua composição óleo ou vaselina, porque a gente não consegue fazer uma remoção depois com a água e aí pode sim interferir na penetração dos materiais que a gente vai aplicar. Então, de preferência, a gente deve usar pastas profiláticas e essa aqui, para isso, é excelente. Chama Concepsis Scrub. E ela tem na composição clorexidina. Presta bem atenção. Essa pasta, ela não é molenguinha. Então, olha aqui como que é a consistência dessa pasta. Gente, eu falei com vocês que seriam meia hora. Já são 8 horas. Se vocês não importarem, a gente vai continuar, pode ser? Ou vocês já têm compromisso e querem que eu continue numa outra segunda-feira? Se não tiver problema para vocês, eu sigo aqui, tá? Vocês vão escrevendo aí para mim. Olha aqui qual que é a questão dessa daqui. Ela é durinha, dá para vocês? Olha isso aqui. Ela é durinha. Ultradent, se vocês estiverem assistindo, vocês podiam inclusive me dar o material, tá? Eu tô usando o meu material. Olha. Então, vocês vão perceber que ela é dura.
E aí, o que que acontece? Quando ela estiver muito durinha, o que que eu aconselho? Vocês vão pegar a pasta num potinho Datem e vocês vão colocar uma gotinha ou de soro fisiológico ou de clorexidina também, 0,12%. E aí, para diluir, porque ela é, tá vendo como que ela é? Bem durinha? Então vocês vão fazer uma pasta mesmo. Vão pegar a escovinha, gente, pelo amor de Deus. Ei, Hamilton, tudo bem? Hamilton ele é da comunidade também, ele participou do meu curso de clareamento em Campinas e uma pessoa super querida. Seja muito bem-vindo. Gente, isso aqui é uma outra dica que eu vou dar para vocês. Presta atenção. Pelo amor de Deus. Escovinha, ela é de uso descartável. Ela não deve ser higienizada e autoclavada e muito menos em produto químico, desinfetado em produto químico. Ela é descartada. É impossível a gente pegar uma escova e conseguir limpar no meio da escova. Depois eu vou fazer uma aula para vocês sobre a parte de manutenção, o que que eu uso na manutenção, e eu vou dar a dica dessas escovas. Então vamos lá. Pegou uma escovinha, eu falo que eu compro na balaiada, tá vendo? Pegou uma escovinha, a pasta com Sepsis Scrub limpa a região que vai receber a superfície do dente que vai ser clareada, tá? Então beleza. Fez isso? Fez. Vamos agora fazer a aplicação do laser para quem tem laser. Quem tem laser faz. Quem não tem laser pula essa etapa. Então esquece essa etapa, tá? Mas quem tem laser, eu aqui no consultório tenho 2 aparelhos de laser. Eu tenho o laser da MM Optics, algumas pessoas têm o da DMC, outras pessoas têm o, como que ele chama, Ju? Da Smile, acho que esqueci o nome dele. O meu é MM Optics. E aí, quem tem o laser de baixa potência vai usar 1 joule em 2 pontos por dente. Então vai usar 1 joule que vai laser smile. Isso aí, Simone, obrigada, querida. Laser smile, Nara. Então tem essa outra opção. Então quem tem o laser de baixa vai usar 1 joule em 2 pontos. Então olha só. Eu tenho aqui a boquinha. Então eu vou colocar 1 joule aqui, 1 joule apical, 1 joule cervical, 1 joule apical, 1 joule cervical, 1 joule apical, dente por dente. Então se eu vou trabalhar, se eu vou fazer o clareamento de pré a pré, eu vou colocar de pré a pré, tá? Então assim, não esqueça disso. A Bia tá fazendo uma pergunta aí, ainda sobre a pergunta que fiz, uma vez que falaram para não usar a pedra pómez, pode por ser abrasiva e poderia ser prejudicial para paciente com HD. Posso utilizar então? Então, olha só, Bia, a pedra pómez, ela realmente tem uma abrasividade maior. Então, se o paciente já tem um esmalte ali, que ele tá bem poroso, com uma dentina exposta por debaixo, eu acho arriscado você causar uma abrasividade ali, a não ser que ela seja bem diluída, tá? Então vamos lá. Laser, anota aí. Laser infravermelho, Ana, 1 joule. Por que infravermelho? Infravermelho é mais profundo. Vermelho é mais superficial. E se nós estamos pensando em dor, nós queremos agir mais profundo. O superficial é para reparação tecidual. Tá? Então vamos lá. 1 joule do infravermelho em 2 pontos por dente, tá? Cervical, apical, cervical, apical, cervical, apical. Mesma coisa aqui nos inferiores. Cervical, apical, cervical, apical, cervical, apical, tá? Beleza? Eu tenho aqui também o laser, que é o laser o Gemini, que é de alta potência. Eu vou tentar ver se eu mostro ele aqui pra vocês. Aqui, olha. Esse aqui é o Gemini Evo, pra quem não conhece.
tá? Esse laser, quem tem esse laser e quer usar esse laser, e depois a gente pode fazer uma aula também de laser. Esse laser, a gente vai usar aqui, a gente vai usar na 980 para quê? Olha aqui, Pain Relief, não sei nem como que lê, gente, Relief, acho que para dor, né? Para tirar a dor. Então, olha só, temos a ponteira de 7, a ponteira de 3 e a ponteira extraoral de 25. No caso do paciente intraoral, para a gente fazer a dessensibilização, a gente vai usar a ponteira de 3, que eu acho melhor, que ela é mais fininha e ela vai pegar bem o ponto mesmo da onde a gente vai fazer essa aplicação. E aí, nesse caso, eu uso, aqui ó, eu vou abaixar aqui para ele. Agora eu vou abaixar na ponteira de 3 milímetros. E aí eu vou ativar. Pede os segundos, eu vou colocar aqui 3 segundos. Opa, pulou. Foi demais aqui, gente. Mas são 3 segundos que eu vou usar. Três. Ativar. E aqui tá a ponta. Depois eu encaixo, tá? Já tem que estar com a ponta encaixada, obviamente. Mas aqui é a ponta que eu vou colocar para poder fazer. Isso aqui é só para vocês verem o laser Gemini Evo. Depois a gente faz uns procedimentos com ele também. Então, beleza. Então, nós já fizemos a limpeza da profilaxia. O que a Ju colocou? Aplico no meio da coroa também, principalmente em pacientes com HD, previamente ao clareamento. O que você acha? Ô Ju, eu acho que laser, ele nunca é demais, né? Mas, como eles falam, o que eu ouvi falar, que o laser deve ser aplicado nessa região onde realmente eu vou trabalhar a questão da dor, eu imagino que ali, se a gente pensar que a polpa tá subindo ali dentro da raiz e indo encontrar toda aquela inervação, eu acho que ali é suficiente, tá? Mas eu acho que não é que não vai atrapalhar em nada, pelo contrário. Você só vai gastar mais tempo do seu procedimento fazendo isso e eu não sei se vai realmente acrescentar alguma coisa aí, tá? Porque quando a gente trabalha em dor, laser para dor com infravermelho, e você tem habilitação de laser, você sabe até muito bem isso, até mais do que eu, a gente vai trabalhar ali na dor, na região mesmo onde eu quero chegar, alcançar o nervo para poder trabalhar o centro da dor. Então, não sei se na vestibular tem muito efeito não, tá bom? Vai somar algum efeito. Então tá, então nós vamos agora, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a colocação, a inserção do fio retrator. Por quê? Eu já limpei, eu já fiz a aplicação do laser, agora eu vou começar a colocar realmente os produtos químicos. E aí, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Antes disso, eu vou inserir o fio retrator dentro do suco gengival. E para isso, qual que eu uso? Ultra Pak da Ultra Dente no tamanho 000, tá? Isso é muito importante, tem vários tamanhos, esse aqui é o tamanho mais fininho que tem, tá? Eu gosto desse, é esse que é o mais indicado, até para você não causar uma agressão maior ao periodonto. Então, é o 000. Essa espátula, para quem tem dificuldade, assim como eu tinha, eu apanhava para colocar, para inserir o fio retrator. Era assim, 10-0 pro fio. E quando eu comecei a tentar colocar de uma outra maneira, eu usei e me indicaram essa espátula da Ultra Dente, que é a espátula de Fischer. Ela é como se fosse, gente, uma colher de dentina, tá vendo? É como se fosse uma colher de dentina, só que a pontinha dela é achatada, é plana, não é uma colherzinha como uma colher de dentina. Então, essa espátula de Fischer, ela é sensacional para colocar o fio retrator. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu não sei se eu vou conseguir. Aqui, inclusive, eu já deixei um fio inserido, vocês estão vendo? Já deixei um fio inserido para vocês verem, olha a diferença, vê se tá dando para ver. Olha a diferença desse dente com fio e esse dente sem o fio. Vocês conseguem enxergar que quando você tem a retração
do tecido gengival, você tem um espaço maior, você cria um espaço maior para a aplicação do produto? Dá para vocês verem isso bem? E aí, eu vou pegar um pedacinho do fio, eu não sei, a minha posição aqui não está muito favorável. Sempre que vocês forem inserir o fio, gente, começar na região entre os dentes, interdental aqui, olha. Depois eu vou fazer o seguinte, é porque essa posição aqui não tá legal pra mim. Eu vou, na hora que eu terminar, eu vou virar a câmera e colocar, eu tenho um suporte aqui, eu vou colocar no suporte, eu vou inserir o fio pra vocês verem como que a gente insere o fio aqui dentro, tá? E aí eu indico bem essa espátula. Eu vou ser muito sincera com vocês, hoje, quando a minha espátula não está disponível, usei num paciente, tá? Pra esterilizar, o que eu faço? Eu coloco com a colher de dentina. Então, eu tenho algumas colheres de dentina aqui, que eu já tinha muitas. Então, eu separei umas 3, 4 para deixar aqui junto com o meu afastador, com a espátula de Fischer, porque hoje eu consigo já inserir com a colher de dentina. Mas a espátula de Fischer, ela é show de bola, tá? Então, inseriu, aí nós vamos agora começar a aplicação dos produtos químicos. E eu começo com o quê? Com o nitrato de potássio. Tópico. Então vamos lá, a gente tem que pensar isso. Toda a fase inicial dessa dessensibilização, ela é feita de ação neural. E aí eu vou começar agora com o quê? Com o nitrato de potássio Ultra Easy da Ultradent, tá? Ele é um gel transparente. E aí o que você vai fazer? Vocês vão... Cadê aqui, gente? Aqui. Vocês vão aplicar nessa região aqui. Ô, gente, eu tô pensando em fazer diferente aqui. Eu tô achando que eu já vou virar a câmera aqui. Um minutinho só. Que eu vou virar aqui. Vamos lá. Acho que aqui vai ficar melhor. Vocês estão me ouvindo bem? Aqui, ó. Fica melhor assim pra vocês? Tá dando pra ver? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu não estou vendo agora mais os comentários. E eu vou aproveitar e vou inserir o fio aqui pra vocês verem. Então, coloquei o fio. Vamos começar então aqui, ó, na região interproximal. Eu vou colocar... Opa, aqui, ó. Eu vou colocar, eu aperto um pouquinho, seguro uns 2 segundos e tiro. Aí eu aperto aqui um pouquinho, seguro e tiro. Então, olha. Eu vou fazendo isso aqui. Também essa gengiva minha aqui, ela é borrachuda. E aí ela volta o fio. Mas é bom pra ver porque, na verdade, olha pra você ver. Na boca também pode acontecer isso, tá? Ó, fia. Sempre devagarzinho, porque senão você vai gerar um trauma e um sangramento gengival. Olha isso. Olha isso, como é que tá aqui. Eu aperto aqui, saio aqui. Isso aqui, gente, esse modelinho não é próprio pra isso, tá? Eu levei um tempão pra colocar aquele fio ali. E... Aqui, ó, você entra. Mas isso aqui é porque é de borracha, tá? Esse aqui eu consegui colocar direitinho. Vocês estão entendendo como é que coloca? Tadinho, vou machucar esse paciente aqui. Vocês entenderam? Ó. Pronto. Tá? Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? O nitrato de potássio. Então, o nitrato de potássio, eu vou colocar. Olha. Ele é um gel transparente. Gosto muito desse brush. Esse brush é o SDI, tá? SDI é o Points, tá?
e ele é o extra fino, que é esse roxinho. Ele é muito fininho, então eu gosto dele só pra gente poder fazer, tá? Essa acamada aqui, olha, com gel. Aí, gente, eu vou deixar esse nitrato de potássio, esse gel aqui, eu gosto de deixar 10 minutos, tá? Alguns professores falam em 5 minutos, mas a gente sabe que ele é dependente do tempo, então eu deixo os 10 minutos, eu acho que 5 minutos a mais, 5 minutos a menos, para eu ter um efeito melhor, não vai ser nada ruim pra mim, então eu acho que é só positivo, então eu deixo 10 minutos aqui, tá? Aí deixei 10 minutos, marquei os 10 minutos, o que eu vou fazer? Lavar e secar. Deixa eu tirar aqui com a minha gaze. Eu vou lavar e secar bem. Vocês vão perceber que na hora que a gente seca, lava e seca, na hora que depois que você bate o ar, é comum ainda ficar uns pedaços de gel. Ele é bem grosso, tá, gente? Então é lavar e secar muito bem. Existe uma outra possibilidade, eu vou mostrar aqui pra vocês também, que é o Ultra Easy, o mesmo Ultra Easy, aqui, é o mesmo Ultra Easy, porém em uma forma de apresentação diferente, tá? Ele vem nessas moldeiras pré-carregadas. Então na hora que você abre aqui dentro, a moldeirinha tá com gel lá dentro. Então você também pode, ao invés de fazer isso aqui, dar para o paciente, deixar o paciente 10 minutos com essa moldeirinha na boca. Eu não gosto, no consultório eu não gosto. Às vezes eu entrego para o paciente para ele usar em casa antes de de fazer o clareamento com a moldeira, tá? Mas aqui no consultório eu sempre faço com o Ultra Easy, nessa forma de aplicação. Lavei e sequei, eu agora vou passar então a outra fase, que é o glutaraldeído, que é o Gluma Desensitizer. Cadê aqui, ó? Aqui, ó. Da Cuser, Gluma Desensitizer. Tá? Aqui eu já não estou trabalhando mais a questão da fase neural, tá bom? Então eu já estou entrando para a fase obliteradora da dessensibilização através do Gluma Desensitizer. Deixa eu pegar uma pergunta aqui que foi feita, eu acho que foi da Bia. A Bia me perguntou, o Gluma apenas na cervical ou pode ser no dente todo? Bia, na verdade, ele foi indicado para penetrar nos canalículos dentinários e fazer uma fase obliteradora. Então, se você parar para pensar que no esmalte, no terço incisal, no terço médio do esmalte vestibular dos incisivos, por exemplo, se você considerar que a gente tem muito esmalte, um esmalte mais grosso, diferentemente do esmalte cervical, que é fininho, eu não vejo muita aplicabilidade nele para toda a superfície vestibular, não, tá? Inclusive, na própria bula do Gluma, eles falam que ele é indicado para regiões cervicais e para ser usado também dentro de cavidades, quando a gente faz preparo em cavidades muito profundas, que você tem a dentina lá exposta lá embaixo, perto do nervo, da polpa, a gente usa também. Então, assim, no esmalte, nessa parte aqui, olha, terço incisal, terço médio, eu não vejo muito sentido não, tá? É mais aqui onde a gente tá pensando num esmalte cervical, que é uma área mais susceptível, onde o esmalte ele é mais trincado, friável, né? Que ele acaba tendo um comportamento de dentina nessa região, tá bom? Então vamos lá. Vamos aplicar então o Gluma. O Gluma, ele é bem líquido, ele é uma aguinha, tá? Nós vamos aplicar o Gluma, muito cuidado, porque ele é extremamente tóxico ao tecido mole, ao tecido gengival. Então, o que a gente faz? A gente coloca ele dentro de um casulo, né? Vou ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. A gente coloca ele aqui assim, por exemplo, num casulo, e aí com o brush eu vou pegar um pouquinho dele
E eu tenho que tomar muito cuidado na hora de aplicar. Eu vou encostar, eu faço isso aqui, ó, gente. Eu vou fazendo assim, ó. Eu vou encostando aqui. Um pouquinho que a gente pegou daqui já é suficiente para uns 2 dentes aqui, ó. Quase 3 dentes, tá? Porque é muito pouquinho. Não deixem encostar na gengiva, porque pode causar uma intoxicação, uma inflamação gengival aqui, combinado? Então vocês vão aplicar um pouquinho, bem pouquinho, um cheirinho. Vão deixar 30 segundos, anota isso. Deixa 30 segundos, vão bater o jato de ar, vão secar bastante. Vão aplicar novamente mais 30 segundos, secar e tá pronto. Para o clareamento, o protocolo de dessensibilização encerra aqui. Depois a gente vai falar sobre o protocolo de dessensibilização para pacientes com hipersensibilidade dentinária. E aí, Riane, não é o mesmo protocolo? Não, não é o mesmo protocolo. Porque para o clareamento de consultório, eu vou parar nessa etapa do gluma. Por que eu vou parar nessa etapa do gluma? Porque logo em seguida eu já vou aplicar aqui a barreira gengival. Eu vou aplicar a barreira gengival para eu vir depois com o gel clareador. Mas, se você vai fazer um protocolo de dessensibilização pré-clareamento para um paciente que vai fazer um clareamento em casa supervisionado, né, que a gente fala que é o clareamento supervisionado, o clareamento com moldeiras, você pode continuar com o protocolo de dessensibilização e aí você vai aplicar o Enamelast, que é um verniz fluoretado também da Ultradent, tá bom? Ele tem fluoreto de sódio a 5%, olha. E aí vocês vão aplicar. Ele é bem leitoso, vou mostrar pra vocês. Cadê aqui? Deixa eu puxar aqui, aqui ó. Ele é bem leitoso, tá vendo? Então o que vocês vão fazer? Opa. Aqui ó, pegou aqui. Vocês vão aplicar e vão aguardar também uns 10 minutinhos. Terminou os 10 minutos de aplicação, o que vocês vão fazer? Ah, gente, um detalhe importante que eu esqueci de falar com vocês. Antes de aplicar o Enamelast, que é o verniz fluoretado, vocês vão remover o fio afastador, tá? Deixa isso aí bem anotado, que já aconteceu isso comigo de eu esquecer, tá? E aí na hora que você vai remover o fio, já tendo aplicado o verniz, olha o que acontece. O verniz vem junto. Então, aí foi bom ter acontecido isso para eu lembrar vocês, para não deixar acontecer isso, que já aconteceu comigo. Antes de aplicar, o que vocês vão fazer? Tirar o fio retrator. E aí vocês vêm aplicando o Enamelast. Deixa aí 10 minutos. Deixou 10 minutos, tirou o algodão, o rolinho de algodão da boca do paciente, posicionou o lábio e pede o paciente para ir embora. E ele vai ficar aí, eu peço ele para ficar pelo menos, eu falo 1 hora se ele puder ir sem alimentar, né? Igual a gente faz o flúor, quando aplica o flúor fica meia hora sem colocar água, sem lavar a boca, eu peço mais. Fico, Riane, você é cruel, né? Só um pouquinho cruel, mas é pro bem do paciente. Deixa eu voltar aqui agora. Então é isso. Então, gente, quando vocês vão fazer o clareamento de consultório, vocês não vão chegar na etapa do Enamelast, tá bom? Vocês vão parar no gluma, aí vocês vão vir com a barreira gengival e depois a gente vai conversar sobre a barreira gengival, porque o nome barreira gengival não necessariamente é só para gengiva. E aí eu vou explicar isso por quê. Eu até acho esse nome muito errado, porque o dentista que é recém-formado, que não tem ainda, não está acostumado com isso, ele entra e acha que a barreira gengival é só para gengiva. Isso, Ju, eu não lavo após o gluma, não lavo.
Apliquei exatamente, Ju, eu faço 2 aplicações do Gluma, 30 segundos, seco, mais 30 segundos, seco e venho com a barreira gengival. Ah, mas então e se o paciente for fazer o clareamento em casa? Gluma 30 segundos, seco, Gluma 30 segundos, seco, e aí eu vou fazer o Enamelast, desse jeitinho que eu expliquei pra vocês, não esquecer de tirar o fio retrator antes, deixo 10 minutos, posiciono a boca, o lábio aqui, olha, e pronto. Deixo o paciente embora, tá? Quais essas pastas de Robson que você usa para profilaxia? O Israel, essas pastas eu compro na Shopee. Depois eu passo o endereço para vocês, tá? E a gente vai falar sobre a manutenção, que eu vou mostrar quais são as pastas profiláticas que eu uso durante a manutenção. Tem umas pastas que eu gosto demais, da Voco, que é a Clean Joy da Voco. Tem uma outra que eu ganhei, né, que eu ganhei de um amigo do Hamilton, que foi meu aluno no curso de clareamento. Ele trouxe pra mim também, que eu adoro, eu vou mostrar pra vocês, é outra pasta profilática, mas aí na hora que a gente falar sobre isso. Cris, vai lá, porque é aniversário de casamento, é mais do que justo, viu? Obrigada por estar aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Acho que é isso. Isso, é da Shopee, isso mesmo. Vai ficar gravado sim, tá? Eu vou deixar gravado uns dias. Pessoal, eu estou criando, aliás, já criei um canal do YouTube para que essas aulas todas depois eu possa subir para o canal do YouTube, porque o YouTube é uma plataforma de estudos. Então eu quero deixar isso tudo no YouTube. Então, se vocês puderem seguir o meu canal do YouTube, procura lá o meu nome, doutora Riane Guiar, igual do Instagram. Depois eu vou subir essas aulas todas para lá, mas por enquanto eu vou deixar um tempo aqui no Instagram, tá? Deixa eu ver o que mais aqui, se tem alguma pergunta a mais. Isso, Vivi, Gluma só secar, não lavo. Já lavei, uma época eu lavava e depois eu mudei o meu protocolo, depois de conversar com a professora Ana Cecília Aranha, eu mudei o meu protocolo e eu hoje não lavo mais, tá bom? Deixa eu ver. Duda, não, nem na cavidade, não lavo mais, tá? Eu não lavo, eu deixo. E ele, inclusive, existem trabalhos, isso a Ana Cecília me falou, e a própria bula do Gluma fala sobre isso. Existem trabalhos que o Gluma favorece a adesão. Então, eu não lavo, tá? Quando você vai passar também dentro da cavidade, no interior da cavidade, para colocar uma restauração classe 1, um restaurado, o que for, aquela dentina profunda, você aplica e não lava. Tem trabalhos que falam que ele favorece a adesão, tá bom? Obrigada, Sila. Ana, obrigada, querida. Eu acho que é isso, né, gente? Obrigada, Pati. Edu. Então é isso, gente. Riane, o que faz você decidir por fazer o protocolo na mesma sessão do clareamento ou dividir sessões? Ô Bia, você tá me falando do protocolo de dessensibilização pro clareamento? Não, pro clareamento eu faço sessão única, tá? Para clareamento o protocolo é sempre sessão única. Eu às vezes uso o protocolo de dessensibilização em múltiplas sessões, que é o que a gente fala, e depois eu vou falar isso para vocês, mas em pacientes que eu estou tratando hipersensibilidade dentinária. E em casos, eu vou dar um exemplo, de uma paciente minha que não melhorava, ela tinha depois a gente descobriu que ela tinha doença do refluxo gastroesofágico, então assim, eu tive que fazer uma sessão, eu acredito que nesses casos uma sessão mais, um tratamento mais prolongado com 3, 4 sessões, que é o protocolo de sessões múltiplas, eu acho que ele favorece mais. Por que então que a gente faz na maioria sessão única? Porque o paciente não tem tempo, né? Para fazer sessões múltiplas, ele tem que vir no consultório de preferência todos os dias, ou no máximo dia sim, dia não, e às vezes o paciente não consegue. Mais uma vez, individualizar. Se a gente está pensando num paciente que mora na cidade do interior, onde não precisa nem de carro, ele vai no dentista, que é a casa do lado dele, é o consultório do dentista, ou 2 quarteirões, esse paciente tem a flexibilidade de fazer essas sessões múltiplas. Mas se eu estou pensando numa capital, na São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, grandes cidades, é muito difícil às vezes
você conseguir que o paciente venha, que ele tenha essa disciplina em voltar no seu consultório todos os dias ou no máximo dia sim, dia não. Então, para não conseguir fazer uma coisa bem feita, a gente vai fazer uma outra bem feita, mas de sessão única, para a gente ter o resultado, tá? Deixa eu ver. Então é isso, pessoal. A espátula de ficha já coloquei para vocês. Ângela, muito obrigada, tá? E é isso, gente. Tô super feliz de estar aqui com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mande aqui no direct. Muitas vezes eu não consegui responder. Me manda no direct, eu respondo tudo pra vocês, viu? E vou colocar enquetezinha aí pra segunda-feira que vem pra gente estar aqui junto. Combinado? Deu 1 hora. A minha proposta é de meia hora, que é uma coisa muito rápida. Mas se tiver que estender, a gente fica 1 hora sem problema nenhum. Combinado? Um beijo pra vocês. Me chama aí no direct que eu respondo todas as dúvidas que tiverem ficado pra trás. Tá bom? Um beijo.